Fala Barreto, Bastos, Mansur, boa noite para vocês. Para quem tá ligado e continua com a gente agora no Troca de Passes, vimos o jogo, né, Henrique? Mais ou menos. Primeiro, boa noite aos amigos da mesa, quem nos acompanha no Troca também. Mais ou menos, cara. Acho que tecnicamente os dois times estiveram abaixo do que podem. Mas eu acho que o jogo teve alguns momentos interessantes, porque a pressão de um lado e do outro funcionou, aí gerava erro, aí gerava oportunidade de gol, porque em alguns momentos havia algum espaçamento, né? E aí os dois times tinham campo para correr, conseguiam chegar próximos à área, cada um com sua proposta, surpresa nenhuma com o que a gente viu, o Cruzeiro com posse, espetando bem seus laterais, o Rojas e o William hoje no lugar do Fagner, o Coxa esperando um pouco mais, né? Tendo muita dificuldade para acionar Breno Lopes, para acionar o Ronier no primeiro tempo. O Cruzeiro teve 15, 20 minutos de algum domínio claro da partida, mas depois a coisa foi se equilibrando e aí a gente vê que o primeiro tempo teve oportunidade de parte a parte. Eu vi um pouquinho de jogo, viu, Henrique? 15 finalizações só no primeiro tempo, algumas boas chances dos dois lados e depois o Cruzeiro acabou sendo mais eficiente na etapa final. Um jogador de muito talento, o Matheus Pereira. O Cruzeiro que fez escolhas diferentes do jogo contra o Botafogo, né? Contra o Botafogo ele entra com o Marquinhos numa ponta, enfim, tinha o Sinisterra, depois entra o Wanderson, jogadores mais experientes dos lados de campo. Hoje lançou um moleque de 17 anos, né? O Felipe Moraes, a gente vai ver que no segundo tempo ele protagoniza um lance. Teve o Arroio também do outro lado, um ponta de 19, o Arroio finalizando essa bola, um de 16. Mas acho que o grande diferencial do jogo foi a qualidade técnica dos meio-campistas do Cruzeiro que hoje voltaram, né? Aí já segundo tempo, seu primeiro lance do segundo tempo, o Cruzeiro com 5 homens na área do Coxa, finalizando, o Coxa vai ter uma chance logo em seguida e a gente está vendo. Mas num jogo, após uma Copa, que a qualidade individual, que o talento individual definiu tantos jogos, eu acho que o jogo de hoje também tem uma definição nesse sentido, né? A bola do Gerson é maravilhosa, vai achar daqui a pouco o Matheus Pereira para ele fazer o gol da vitória. Antes o menino Felipe Moraes, o Rick estava explicando, né? O Richarlison falou que a bola do Pereira foi um pouco forte demais. E aí, ele que jogou, né? A leitura dele bateu com a minha, eu fiquei até satisfeito, porque eu também achei que o menino, claro, perdeu o gol, tem que tentar cravar essa bola, mas teve uma força também um pouquinho acima, que acabou dificultando o lance. E aí o talento, ó. Gerson acha o Pereira no próprio caminhar, do jeito que ele vai para a bola, dá mais potência ainda a definição dele, né? E aí ele bate com a canhota. Foi a sexta participação em gol do Pereira nos últimos 4 jogos que entrou em campo. Momento muito importante dele na temporada e o Cruzeiro se aproximando de jogos importantes de Copas também. E aí depois do 1-0 o Cruzeiro, né, Rodrigo? O Coxa tenta se colocar à frente. O Sebra tinha feito mexidas para botar o time mais ofensivo, Felipe Jonathan no lado esquerdo, Rodrigo Rodrigues, uma referência na área no lugar do Pedro Rocha. Mas acho que o Cruzeiro se portou bem para se defender. Assim. Não teve chance, o Otávio não ficou exposto. No final, até algumas mexidas do Arthur Jorge para fechar o time. E o contra-ataque se oferecendo. A melhor chance foi essa. Num drible de corpo espetacular do Bruno Rodrigues, ele entrega para o Matheus Pereira na saída do Pedro Morisco e o Jaci se recupera para salvar no último instante. De novo esse drible de corpo espetacular, uma das melhores jogadas dessa partida, que foi bastante movimentada e teve a vitória do Cruzeiro. Essa chance acabou não fazendo falta no final, o Cruzeiro vencendo por 1-0. E eu que sou retranqueirinho, cara, eu gostei muito do drible do Bruno, mas a recuperação do Jaci também, a gente tem que valorizar, né? O jogador de defesa dificilmente vai conseguir um drible de efeito. Mas o cara, quando acredita no lance, corre, persegue, ali já era finalzinho de jogo, né? Tirou um gol do Cruzeiro, mas foi insuficiente. O Coxa ainda não venceu pós-Copa. O Cruzeiro vinha de uma derrota contra o Botafogo, muito no peso dos desfalques. Hoje, com um time mais encorpado, venceu o segundo jogo fora de casa, dos 2 últimos que fez, venceu também o Inter. Então, tá numa recuperação muito clara no campeonato, Rodrigo. Na verdade, o placar acabou fazendo a expressão dos momentos dos dois times. O Coritiba é um dos piores mandantes do campeonato, tem mais pontos conquistados fora de casa do que em casa, mais uma derrota diante da torcida. E o Cruzeiro muito forte quando joga fora de casa como visitante, se recuperando, vinha de derrota para o Botafogo por 1-0 no Mineirão e se recupera fora de casa, indo a Coritiba e vai seguir viagem, viu? Já vai para Chapecó. Agora é Copa do Brasil no fim de semana, jogo no domingo, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, amigos. Esse resultado tira o Coritiba da primeira página da nossa classificação e bota o Cruzeiro, tempo, né? O Cruzeiro só está mais em cima ainda porque o Cruzeiro demorou a começar a estrear, entre aspas, no Campeonato Brasileiro. A qualidade de elenco do Cruzeiro, talvez não para título, mas é para estar mais perto da parte alta. Né? Mas a gente já até falou aqui, né? Um dia lá na frente, o torcedor do Cruzeiro vai estar se lamentando por esse começo lento, né? Mas isso em termos de possibilidade de rodada, o Bragantino é que não, né?
Bragantino não. Está um pouquinho mais descolado ali do Cruzeiro se vencer o jogo que ficou faltando. Mas... Do Atlético Paranaense, terceiro colocado, até o Cruzeiro, só o Bragantino está com um jogo a menos. Todos estão com 21. Aí atrás do Cruzeiro, sim, tem o Botafogo com 20, o Corinthians tem 21 e o Atlético Mineiro tem 20. Então são 4 pontos para o Fluminense e 2 para o Bahia. É uma diferença real essa. Já jogaram nessa rodada, aliás, se enfrentaram, né? Empataram em 0-0. Então, tá ao alcance. Está bem ao alcance. Está ao alcance. Né? E tem mostrado um crescimento. Embora os resultados, né, não tenham sido só de vitória nas últimas rodadas, o Cruzeiro vem de uma derrota, não é isso? Isso, perdeu para o Botafogo. Perdeu para o Botafogo, que é um concorrente direto ali, mas já há algum tempo vem apresentando esse crescimento, né, amigos? Em termos de desempenho, sim, especialmente depois da chegada do Arthur Jorge, né, Henrique, amigos? Lembrando, quando ele chegou, o Cruzeiro era o último colocado, só 3 pontos, não havia vencido no campeonato. Esse momento ruim, né, que o Felipe Bastos destacou, e o Cruzeiro demorou para estrear de fato no Campeonato Brasileiro. A verdade é que pelo investimento do clube, né, acho que muitos torcedores, parte... O brasileiro, assim, é um dos que está tendo uma janela mais ativa, né? Vendeu 2 titulares, Kaique foi realmente para o exterior, alguns jogadores que podem deixar agora o mercado europeu, principalmente. Eu acho que vai ter esse movimento no mercado para tentar tornar o time mais competitivo, principalmente para a Libertadores, que no sorteio não foi nada camarada com o Cruzeiro, que teve um início ruim, conseguiu uma recuperação, mas o sorteio pegou uma das melhores equipes do campeonato, atual campeão Flamengo. E lembrando que antes do jogo contra o Botafogo, o Cruzeiro tinha 9 jogos de invencibilidade, ou seja, resultados que também evidenciavam essa melhora de desempenho. E no jogo contra o Botafogo, muitos desfalques, né? Acabaram pesando para o Cruzeiro nessa derrota na rodada anterior, mas já se recupera com essa vitória sobre o Coritiba e já vai mirando aí os duelos que tem pela frente, em busca de vaga na Libertadores, da Copa do Brasil e também na Libertadores. Como lembrou o Henrique, vem aí o duelo contra o Flamengo. Rodrigo Franco, Henrique Fernandes, obrigado pela participação de vocês no Troca de Passe. Não, só falar com o Alguma coisa com eles? Não, o Henrique citou que o sorteio não foi camarada, mas não foi camarada com o Cruzeiro, mas não foi com o Flamengo. O Flamengo também não gostaria desse jogo, né? Os dois, se pudessem evitar esse confronto agora, preferiam evitar. Aquele resultado de sorteio que ninguém gostou, tem razão. O Rodrigo e o Henrique destacaram a atuação do Matheus Pereira. Ele joga muita bola. Então, e encaixa com o que o Ancelotti disse ontem, não? Eu não sei. Ele quer que o Brasil produza mais jogadores de meio de campo. Mas eu não sei para onde ele está olhando. Se ele está olhando para esse meia que joga pelo lado esquerdo, à esquerda dos zagueiros. Eu nem acho... Eu tenho uma visão um pouco diferente da maioria em relação ao Gerson. Eu gosto do Gerson. Eu acho que o Gerson, ele nessa função de jogando mais atrás, mais iniciador de jogada, eu gosto mais dele quando é contra adversários que fazem uma pressão 1 contra 1, que ele tem uma capacidade de sustentar, girar e conduzir a bola. Eu não acho ele eu não acho ele ruim nisso, não. Mas eu não acho que o melhor dele é como um organizador, como um distribuidor, um jogador que faz o jogo andar. Eu acho que ele é mais um jogador de condução de bola, de arrastar. E às vezes mais perto da área eu acho que ele leva mais perigo, inclusive deu passe para o gol. Mas ele hoje atuou numa posição mais por trás das jogadas e fez uma boa partida. Assim, eu acho que o Matheus Pereira ele pode ser o cara que a gente tanto quis nessa Copa do Mundo, que fosse um controlador de meio de campo, que fosse um cerebral, que achasse... O Matheus Pereira, você tem que dar liberdade para ele movimentar. Você não pode prender ele no campo. Liberdade de movimentação é o que ele faz no Cruzeiro. Ele tem muita liberdade de movimentação e ele gera jogo. Ele gera muito jogo. E é isso que a gente espera de um meio-campista como o Matheus. Joga muita bola. Joga muita bola, muita qualidade. Mas eu não sei se o Ancelotti falou isso na entrevista. Exatamente. Eu não sei se ele pediu um número 10. Ele não especificou nada. Eu não sei se ele pediu... Lógico, medido as proporções. Ele não sei se ele pediu um Rivaldo. Ou se ele pediu um Pedri, um Rodri, um Fabian Ruiz. Né? Assim... Da avaliação que muita gente fez da seleção, faltava um cara que era muito mais isso, o controlador de jogo. Aquele cara que, quando preciso, vai desacelerar e, quando preciso, vai acelerar. Né? Porque o cara que entende, a rotação desse meio-campo aqui não está legal, eu vou ajustar essa rotação. Né? Faltou esse cara com essa Esse meio-atacante, por exemplo, esse 10, esse mais perto... Muitas vezes, muitas seleções, muitos times do mundo resolvem às vezes com jogadores com característica de atacante mesmo, que jogam ali por trás. O próprio Estevão tem uma origem ali. Se o Ancelotti quiser que na seleção ele funcione num contexto diferente do clube, ele até pode observar e ver se isso funciona. Rodrigo foi o contrário, É isso que eu ia falar. O Rodrigo é outro jogador que pode ser esse cara. Se adapta a tantas funções.
Ele já foi esse cara também no Real Madrid para ele, né? Esse cara que poderia jogar do lado direito, do lado esquerdo, por dentro, atrás do atacante. Vamos ver o que ele espera aí desse meio campista, todo campista que eles falam, que eles gostam de falar, né? As primeiras listas vão ser interessantes, porque devem ser bastante diferentes da Copa do Mundo e a gente vai tentar ter uma ideia maior do que ele Tomara tá que pensando. essas primeiras listas tenham testes, né? Claro. Esses jogadores que a gente fica curioso para ver. A hora de testar é agora, gente. A hora de errar é agora. Falta muito. A hora de errar é agora. Não tem eliminatória. Não É tem isso. nada, né? É só 2028 que ele falou que tem a Copa América, que é América, o primeiro. Então a hora de errar é agora. Lá, Erra até A lá. eliminatória já começa em 2027. Né? Então, até 2027. Temos esse tempo aí. Bom, agora temos o Arthur Jorge, não é isso? Já está falando em entrevista coletiva. Vamos com ele. Em relação ao jogo e à vitória, eu acho que a vitória foi consequência daquilo que foi o comportamento e o trabalho dos jogadores. Foi uma equipa que se mostrou desde o primeiro minuto muito forte para tentar controlar o jogo, para ser dominante, para poder ter a capacidade de tirar bola ao adversário e podermos nós ter o nosso momento ofensivo com a construção e a qualidade também que o jogo pedia. E para além dessa qualidade, fomos também uma equipa extremamente combativa. Acho que a vitória é justíssima, fomos uma equipa claramente dominante nos 90 minutos, permitimos uma reação ao adversário já depois de termos feito o nosso primeiro golo, mas em nada altera aquilo que é o comportamento de uma equipa que veio cá para ganhar e que se comportou dessa forma. E quando é este o comportamento dos jogadores e com todo o trabalho, com o verdadeiro sentido da equipa, em que encararam este jogo com um cumprimento do plano de jogo também muito perto da excelência, acabámos por conseguir o resultado que queríamos, porque era exatamente isso, aquilo que nós vínhamos cá fazer. Adroaldo Leal, Rádio Fã FM. Arthur, o Cruzeiro, hoje, ele mais uma vez se impôs em cima do seu adversário e no jogo passado você foi questionado em relação ao aproveitamento, oportunizar jogadores da base. Hoje você entrou aí com o Felipe Moraes, o Kaique Kenji retornando, entrou muito bem também. Queria que você falasse, por favor, da importância e de como você pensa na entrada desses atletas em relação aí, para eles continuarem como fizeram hoje também, porque eles mantiveram o nível do time muito alto, a rotação muito alta, assim como os jogadores mais veteranos do time, por exemplo. Eu acho que nós temos que destacar aquilo que foi o comportamento coletivo. Na verdade, todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar dentro de campo, os que jogaram 90 minutos, aqueles que jogaram 10 ou 15, tiveram todos um compromisso dentro daquilo que nós esperamos que seja sempre consistente. O facto de termos jogadores mais jovens dentro de campo, hoje jogadores que são da base, provavelmente, estamos a falar concretamente do Filipe Moraes, tem 18, 17 anos, que hoje teve a oportunidade de jogar, é fruto daquilo que é o seu trabalho. Dentro de uma janela de oportunidades que as próprias lesões de colegas como o Peck, o Sinisterra, a ausência do Neisser também, abrem oportunidades e os jogadores estiverem preparados e prontos e se trabalharem durante a semana de forma a que eu possa, de facto, apostar neles, foi esses sinais que o Filipe me deu. Dentro daquilo que trabalhou connosco, foi sempre muito positivo, muito enérgico e hoje mereceu titularidade, não por ter 17 anos, mas sim porque é um jogador do Cruzeiro que nós achamos que hoje era o melhor para a posição. Ô Arthur, lá em Porto Alegre a gente falou sobre estar mais próximo dos primeiros. Veio a derrapada contra o Botafogo e uma recuperação agora. Qual que é a maior dificuldade, mesmo fazendo você essa campanha toda de reação, de romper ali e ficar nessa primeira parte ali brigando por G5, por G4 do Brasileirão? Olha, é muito difícil porque exatamente qualquer resultado adverso nos põe numa posição mais longe, porque aquilo que é a palavra que eu digo determinante em tudo isto é a recuperação. Ou seja, nós vimos em recuperação, nós vimos de trás para a frente, nós estamos a fazer uma campanha em cima de uma grande consistência de vitórias para o campeonato.
O resultado anterior é o resultado, não é a exibição. Eu acho que já ganhámos jogos onde fizemos menos do que aquilo que fizemos a semana passada, o jogo anterior, e não o conseguimos vencer, mas é isto que nós queremos, é podermos ter uma equipa que esteja perfeitamente identificada com aquilo que é a ambição que temos que ter, para que cada um dos jogos, independentemente do resultado anterior, que nada vai alterar a nossa forma de jogar ou a nossa forma de abordar cada um dos jogos, possa ser sempre a mesma. Enquanto ganhamos, voltamos a atacar os jogos com a mesma vontade de ganhar. Não ganhamos o jogo anterior, hoje voltamos a entrar com esta ambição de poder ganhar. Portanto, isto é determinante. Agora, há aqui, de facto, um dado muito, muito importante, que é recuperação. Nós vimos com muitos pontos atrás de todos os outros, e vai ser uma luta tremenda para conseguirmos chegar realmente a essa posição do G4, G5, mas é onde nós queremos chegar, e vamos com toda a certeza trabalhar afincadamente, com o espírito que hoje vimos aqui dentro de campo, para lá chegar, porque é importante para nós podermos ter também esta validação do trabalho em cima da posição. Arthur, Laura Rezende da Tá aí TV o Arthur Jorge, técnico do Cruzeiro, que hoje comemora uma efeméride, hein? Isso. Meu amigo Ivandro Mon me lembrou aqui, 50 Cláudio anos. Arregui também lembrou, também me mandou mensagem. 50 anos da vitória sobre o River Plate, final da Libertadores, 1976, a falta do Joãozinho, que, segundo se conta, tomou bronca mesmo assim. Por ter batido, Por ter batido a falta.